yeah, so lost in my own little world, so blind and so nearsighted, I couldn't see past my own two hands. Oh, but you gave me a vision. Não seja consumido pelas notícias de pessimismo, de morte, de derrota. Eleva os seus olhos para os montes. Os inimigos são incansáveis muitas vezes para derrubar uma obra de Deus. Se eu vigiar e se eu fizer a obra de Deus, verdadeiramente nós vamos ter sucesso nessa reconstrução. Boa tarde, a paz do Senhor, que alegria poder estar aqui com você mais esse domingo. E como sempre, nós estamos morrendo de saudade, nós estamos assim orando a Deus para que possamos logo poder te abraçar, poder tomar um café com você na sua casa, poder compartilhar tudo que o Espírito Santo tem falado conosco nesse tempo de quarentena. E tem sido um tempo muito precioso também, poder estar com a família. Eu sei que nós não temos notícias muito boas, nós temos notícias muito ruins, na verdade, vindo de todos os lados. Mas eu quero te desafiar a olhar com os olhos do Espírito Santo. Sabemos que Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Então vamos aproveitar esse tempo da melhor maneira. Passe tempo com seus filhos, passe tempo com seu esposo, com a sua esposa. Aproveite esse tempo para fazer alinhamentos e principalmente, acima de todas as coisas, aproveite esse tempo para buscar a face do Senhor. Ele volta e é breve, que nós possamos estar preparados, amém? Eu gostaria de orar com você para nós iniciarmos o nosso culto. Então eu gostaria de te convidar a ficar de pé, aonde você estiver. E se você estiver ao lado da sua família, dê a mão para ela. Vamos entronizar aqui a presença do Senhor, amém? Pai de amor, nós te amamos, te bendizemos, declaramos, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas e somos gratos por elas, Senhor. Porque se não fossem as tuas misericórdias, Senhor, nós seríamos consumidos. Nessa tarde eu quero te clamar, Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo aqui neste lugar, seja bem-vindo em cada lar, Senhor, que abriu ali as portas para que essa transmissão chegasse. Eu quero te agradecer e declarar que a paz que excede todo entendimento alcance a cada família nessa tarde e que nós possamos ser abençoados pelo Senhor. Que seja, Senhor, uma tarde profética, uma tarde de termos revelação de quem o Senhor é e de buscarmos ainda mais a Tua presença. Nós te agradecemos e declaramos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Então vamos louvar ao Senhor nessa tarde? Continue de pé mais um pouco e vamos adorar ao Senhor. Aleluias. Venha o teu
convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei. Toma o teu lugar, toma o teu lugar, toma o teu lugar, venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Venha o teu reino, venha o teu governo, flua a cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Toma o teu lugar. Estou aqui pra dizer o quanto eu amo você. Te entreguei minha vida e não me arrependo de nada. Quanto mais eu busco, mais eu tenho e desejo tua presença, ó Deus, tua presença, ó Deus. Sim, eu amo a tua presença, amo a tua presença, ela me completa. Pai, eu amo a tua presença, amo a tua presença, ela me alegra. Estou aqui pra dizer o quanto eu amo você. Te entreguei minha vida e não me arrependo de nada. Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Nós entregamos, Senhor, tudo que somos, tudo que temos, Pai. Nós queremos nessa tarde declarar, Senhor, que a Tua presença, que o Teu governo seja manifesto em nossos lares. Nós queremos entregar a nossa vida ao Senhor, Pai, e declarar que não nos arrependemos de nada,
não nos arrependemos de te reconhecer como Senhor e Salvador das nossas vidas, de permitir que o Senhor entrasse no nosso lar e transformasse todas as coisas. Nessa tarde, Senhor, nós reafirmamos a nossa aliança contigo. Nós declaramos, Pai, que nós te amamos. Nós declaramos que a nossa vida é tua. Nós declaramos que os nossos sonhos, os nossos planos, as nossas aflições, nós entregamos ao Senhor. E nós declaramos que o Senhor é Deus soberano, que governa as nossas vidas. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Aleluia, nós te adoramos, Senhor, nessa tarde. Receba a nossa adoração. Receba a nossa adoração. Santo e bendito é o teu nome, Senhor. Aleluias, aleluias. Glória a Deus. Amém? Você pode na sua casa levantar as suas mãos e dizer: Deus é bom, toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Amém? Amém? Que você possa, e eu continuo a te desafiar, que você possa tirar momentos durante o seu dia para adorar ao Senhor, para permitir que o Espírito Santo flua no seu lar através da sua adoração, para permitir que o Espírito Santo ministre ao seu coração aquilo que Ele quer partilhar. Amém? Glória a Deus, Deus é bom. Pode se assentar, se você estiver de pé, pode se assentar. E eu queria agora compartilhar um pouquinho sobre dízimos e ofertas. E eu queria trazer para vocês algo que o Espírito Santo falou ao meu coração tão profundamente, de uma forma tão reveladora. Está em Filipenses capítulo 4, no verso 6, diz assim: Não se preocupem com nada, mas em todas as orações, peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Glória a Deus. Essa passagem fala que nós devemos apresentar ao Senhor tudo aquilo que nós necessitamos. Não é que Deus não saiba daquilo que precisamos, mas isso aqui mostra e nos ensina a ter um relacionamento com Deus, a expressar para o Senhor aquilo que nós, a forma como nós enxergamos e aquilo que nós estamos ansiando em nosso coração. E aqui a palavra fala para não nos preocuparmos, não andarmos ansiosos, mas para orarmos. E a ansiedade é gastar o dia de hoje pensando em como resolver o de amanhã. E nós não devemos perder o precioso dia que o Senhor nos deu hoje. Hoje basta o mal de hoje, amanhã basta o mal de amanhã. A palavra fala, basta cada dia o seu mal. E quando nós entregamos ao Senhor as nossas aflições, quando nós entregamos ao Senhor aquilo que nos preocupa, Ele diz que Ele entrega a nós a paz que excede todo entendimento. E eu li um livro essa semana, eu tenho lido um livro, e lá tinha uma ilustração sobre a paz que me impactou profundamente. E dizia assim, foi pedido a 2 artistas que fizessem um retrato de como a paz seria representada para eles. Um artista desenhou um quadro com um rio atrás de montanhas, um céu azul. E o segundo desenhou uma cachoeira esfumegante e uma árvore tombada, inclinada para o lado da cachoeira. E nessa árvore tinha um ninho e um passarinho estava ali. Qual desses 2 representa a paz para você? O segundo. Porque não existe paz onde não tem turbulência. Não tem como haver paz em um lugar que não está agitado. Se nós estamos no primeiro quadro, nessa mansidão, então estamos estagnados, não em paz. Porque para haver paz precisa haver turbulências. E nós estamos vivendo um tempo de turbulências, de agitação, de incertezas, de muitas e muitas e muitas dúvidas e questionamentos. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: não permita que a sua mente seja tomada por essas preocupações. Não permita que o seu coração ande ansioso, andando de um lado para o outro da casa, querendo achar uma solução para o seu problema. Antes, apresente ao Senhor, diga a Ele as necessidades, porque Deus é Deus que não nos abandona.
Deus é um Deus que Ele é fiel, Ele sempre vai suprir as nossas necessidades, Ele sempre vai ser o socorro bem presente na hora da angústia. É o mesmo Deus que diante da turbulência do mundo vai nos trazer a paz, como aquele passarinho teve a paz ali naquela árvore. Mesmo com o furor da cachoeira, ele estava em paz. Assim o Senhor cuida dos seus. Guarda o seu coração. E principalmente, eu quero dizer para você, não deixe de ser fiel ao Senhor por conta do medo do futuro, das incertezas. E nós não falamos de dízimos e ofertas porque nós queremos o dinheiro ou precisamos do dinheiro. Não, não. Nós falamos isso porque é um princípio bíblico. Porque é algo que eu e minha família vivemos. Porque nós temos testemunhos de como Deus é fiel quando nós somos fiéis a Ele. É a lei da semeadura. Então não deixe de ser, não deixe de compartilhar, não deixe de ser fiel nos seus dízimos, não deixe de ser fiel na sua oferta por conta do medo. Não deixe que a agitação do mundo traga ansiedade ao seu coração e domine a sua mente com pensamentos que não provêm de Deus. Antes repreenda esses pensamentos, mas olhe para os montes de onde vem o teu socorro. E o teu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus, Ele fez a terra, Ele é dono de todas as coisas. E Ele nunca nos deixará passar necessidades. Mas o justo sempre viverá pela fé e Deus vai trazer o pão para ele. Que nós possamos ter a nossa confiança depositada no Senhor. E não permitir que essas aflições nos impeçam de fazermos aquilo que nós temos que fazer, que é ser fiel a Ele. É devolver aquilo que Ele tem nos dado, parte daquilo que Ele tem nos abençoado. Amém? Como não estamos no presencial, nós temos que sempre te informar as formas de como isso pode ser feito. E aqui na tela estão as nossas contas bancárias para que você possa depositar. Ou também você pode acessar o aplicativo Igreja Metodista Renovada, Doações, e ali tem uma parte que você pode fazer a sua doação. Fazer ali a contribuição do seu dízimo e da sua oferta, amém? Feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Oh Deus, por cada família. Eu quero aqui, Senhor, declarar que a paz que excede todo entendimento invada os lares. Que o Senhor venha trazer, Pai, estratégias, ideias, Senhor. Que o Senhor venha trazer revelação, Senhor. Venha trazer novidade para que as pessoas possam se empreender, Senhor. Traga provisão financeira, multiplica, Senhor, os mantimentos. Traga provisão sobre o teu povo, Pai. E principalmente traga a tua paz. Para que cada um, Senhor, na sua família, a cada família tenha clareza para pensar, para orar, para te ouvir, Senhor. Tira a agitação do coração para que possamos ouvir o que o Senhor tem a dizer a nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Esse domingo é um domingo especial. Nesse domingo nós celebramos o Dia das Mães. E como é bom poder comemorar o Dia das Mães. Dessa vez um pouquinho diferente, mas eu quero parabenizar cada mamãe, dizer que você é peça fundamental, que Deus tem algo com você, mãe. Sobre nós, mães, existe uma responsabilidade muito grande, que nós possamos ser sensíveis ao Espírito Santo para sermos mães que instruem e movem os nossos filhos em direção à palavra, em direção a um futuro de graça, de alegria, de conquista, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a assistir agora um vídeo que nós preparamos para você. Os abraços não foram cancelados, apenas foram postergados para que sejam dados com o seu devido valor e a sua importância, e que daqui para frente nenhum abraço seja desperdiçado. Os grandes livros de história contarão as notícias sobre esse tempo, mas nós contaremos as memórias que cultivamos enquanto nos guardávamos. E a nossa igreja, a Renovada, tem se empenhado para continuar construindo memórias ao seu lado e da sua família. Cada vídeo, cada palavra, cada ação tem o objetivo de ser um abraço de mãe, presente, necessário e um lugar seguro, ainda que online. Queremos hoje honrar esse abraço carinhoso de mãe, que nos dizia que tudo ia ficar bem, que fazia o peso do mundo ficar mais leve e nos trazia tanta segurança. Mas também lembrar que se hoje, por qualquer razão,
você não possa receber esse tipo de abraço, não se deixe entristecer. O abraço do Pai de amor será presente em sua vida e te trará este mesmo sentimento maravilhoso. Você não está sozinho e tudo vai ficar bem. Nos alegramos todos nós, porque somos amados e abraçados por um amor perfeito que lança fora todo medo e nos assegura: tudo vai ficar bem. Feliz Dia das Mães! Feliz Dia das Mães para você que faz parte da nossa Igreja Metodista Renovada Cantareira. Depois de um lindo texto narrado pela nossa querida Adriana, um texto escrito pela Jéssica Costa, nós queremos desejar a você que faz parte da nossa igreja, você que está assistindo a essa transmissão, feliz Dia das Mães. Nós somos gratos por você fazer parte da nossa igreja. O nosso sonho, com certeza, era estar preparando aquela apresentação linda do Ministério Infantil. O nosso sonho, com certeza, era te entregar uma lembrança. Meu sonho era poder impor as mãos sobre você, mamãe, orar e abençoar a sua vida, acalentar o teu coração como teu pastor. Mas nós sabemos que em breve, muito em breve, como diz esse texto, nós poderemos estar juntos. E esse abraço que tem ficado cada vez mais valoroso, vai com certeza trazer muita manifestação do poder de Deus. Eu sou muito grato a Deus por você estar conosco. E se você está assistindo essa transmissão pela primeira vez, seja muito, muito bem-vindo. Eu sou o pastor Alex. E nesses próximos minutos, nós vamos continuar falando a respeito daquilo que marcou a minha vida, marcou a vida de muitas pessoas e com certeza vai marcar a sua vida, que é o Evangelho poderoso de Jesus Cristo de Nazaré. Se você está aqui comigo pela primeira vez, assistindo a essa transmissão do culto online, do campus online, aqui embaixo na descrição desse vídeo, você tem todas as informações a respeito da nossa igreja. E eu quero convidar você que está assistindo pela primeira vez a preencher um formulário bem objetivo, porque nós queremos te conhecer, nós queremos saber quem é você, nós queremos que você se sinta à vontade aqui conosco. Então, se você está aqui conosco pela primeira vez, é só preencher o formulário na descrição desse vídeo. E também na descrição do nosso vídeo, nós temos os avisos para a nossa semana. Não vou me prolongar, porque está tudo descrito aqui no vídeo, na descrição do vídeo, mas eu só quero atentar você para as nossas células online. Nós temos células às quartas-feiras, quinta-feira célula de jovens, quarta célula de adultos, célula de adolescentes, quinta célula de jovens e no sábado nós temos células de adultos. Então você que quer participar conosco de uma célula, é só você entrar em contato pelas nossas redes sociais, seja pelo nosso Facebook, pelo nosso Instagram. Se você ainda não nos segue no Instagram, @renovadacantareira, e você ali vai ter todas as nossas informações. O nosso endereço está aparecendo aqui na tela. E você vai ficar por dentro de tudo que está acontecendo e também poder falar conosco para saber como funcionam as nossas células. Eu quero também lembrar você, quinta-feira, às 20 horas, no nosso canal do YouTube, youtube.com/Renovada Cantareira, você ali tem a nossa quinta online. Todas as quintas-feiras, às 8 horas, uma mensagem edificante e prática para a sua vida e para a sua família. E no próximo domingo, nós vamos estar nos reunindo no nosso campus online, novamente às 17 horas, você aqui conosco, em nome de Jesus. E antes de eu continuar, quero agradecer a nossa equipe técnica que está ajudando muito a gente nessa transmissão. O nosso querido Dani Nobre, que estava ministrando aqui o louvor junto com a Adriana. O Gustavo, que hoje também está nos assessorando. E nós estamos gravando esse culto direto da nossa igreja sede aqui em São Paulo. E logo, logo nós vamos estar novamente reunidos na nossa casa. Que saudade de pegar aquela serra. Você não está também com saudade, né, de subir aquela serra, respirar aquele ar puro, né, passar por aquela guarita ali, saber que já estamos chegando na terra que Deus nos prometeu, que Deus nos deu para sermos igreja. Em breve nós vamos estar juntos novamente. Diga para quem está do seu lado aí,
Escreve no chat dessa transmissão, hashtag em breve, porque em breve nós vamos estar juntos, em breve nós vamos nos abraçar, em breve nós vamos aproveitar tudo aquilo que o Senhor reservou para mim e reservou para você. Então vai escrevendo aí que eu estou olhando, hashtag em breve nós vamos estar juntos em nome de Jesus. Hoje eu quero ministrar uma palavra com você que tem falado ao meu coração de uma forma tão impactante. Eu compartilhei com a Adri hoje, nós estávamos falando e sabe, nessa tarde eu quero que você possa sentir aí na sua casa a manifestação do poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus na sua vida, na sua casa. Essa palavra ela tem mexido comigo. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, nesse Dia das Mães, tem como tema imperativo. Então eu já quero que você vá subindo aí a hashtag aqui no nosso chat, hashtag imperativo, imperativo. Eu quero que você possa receber na sua casa uma verdade e que os seus olhos possam se abrir para uma revelação da característica marcante do nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 26, nos traz uma verdade. Eu quero começar essa mensagem liberando isso sobre a sua vida. Jesus, ele ministrou e liberou uma palavra. Jesus então olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero começar essa mensagem com um tema imperativo, liberando para você essa verdade. Em Deus tudo é possível, em Deus todas as coisas são possíveis. Eu quero começar essa mensagem dizendo para você o seguinte: o nosso Jesus, o nosso Senhor, Ele é poderoso. Nós ministramos já sobre isso. Existe poder em Jesus. As Escrituras atestam esse poder. De Gênesis a Apocalipse, nós vemos a manifestação desse poder de Deus. A sua vida, a vida da sua família, ela é uma prova viva da soberana vontade, do soberano poder deste Deus que nós estamos pregando. Não, que nos tirou da morte física, mas também da morte espiritual. Nós vemos esse poder de Deus manifesto através dos sinais e maravilhas. Querido, nós estamos ministrando essa palavra, e não são palavras humanas de sabedoria ou de persuasão, mas de demonstração do poder de Deus. Querido, eu já vi com esses olhos o poder de Deus sendo manifesto. Eu já vi pessoas que não escutavam voltarem a escutar. Eu já vi pessoas que chegaram na igreja andando de cadeira de rodas e saírem daqui andando. Eu já vi o poder e a manifestação de Deus de uma forma visível. E eu quero que vocês saibam, o nosso Deus, Ele é poderoso. Jesus, Ele é poderoso. Existe uma tentativa diabólica, uma tentativa do inferno, de arrastar a minha e a sua vida para um campo da dúvida. A dúvida é exatamente o oposto da fé. A dúvida é exatamente o contrário da fé. Estamos sendo arrastados pelas notícias. Estamos sendo arrastados pelas informações que nos são passadas. Estamos sendo está sendo feita manipulando as coisas de tal forma que nós venhamos a colocar em dúvida o poder manifesto de Jesus. Mas eu estou aqui como pastor e amigo seu, para dizer que Jesus é poderoso, que há poder em Jesus, e aquilo que é impossível aos olhos dos homens, é completamente possível aos olhos de Deus, é completamente possível. Não se deixe contaminar pela dúvida, não se deixe contaminar pelas notícias, não se deixe abater por aquilo que o diabo tem tentado fazer entrar na sua casa. Receba nessa hora, no início dessa mensagem, a manifestação real do poder de Deus aí na sua casa. Esse Jesus não vê barreiras, esse Jesus não vê fronteiras. A internet não limita o poder e o agir de Deus. Ele é poderoso, Ele continua sendo poderoso. Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente. A palavra de Deus, ela impera na minha vida e na sua vida, e nós cremos nisso em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não se deixe abater,
Não se deixe abater pelas notícias de morte, de miséria, de falência, de crise política. Não se deixe abater. O meu medo nesse isolamento, que nós estamos vivendo já há 7 semanas praticamente, e se estendeu agora até o final do mês de maio. O meu medo desse isolamento social é que ele se torne um isolamento espiritual. O meu medo é que nós estejamos tão sozinhos, que esse isolamento nos afaste inclusive da manifestação do Espírito Santo de Deus. Nós não podemos permitir. E veja, escute o que eu estou te falando. Essa manifestação do poder de Deus não está totalmente... não significa você ouvir lives, você ouvir palavras, você participar de cultos online. Não significa que você está próximo de Deus. Porque o que nós precisamos entender nesse tempo é que o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, espera de mim e de você um posicionamento. Nós não podemos apenas ouvir e participar de cultos, nós precisamos nos posicionar e agir. Então, como teu pastor e teu amigo, eu quero te pedir, por favor, não permita que esse isolamento social te isole também da manifestação do Espírito Santo de Deus. No seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com os teus filhos, na sua vida profissional, no seu ministério. Não permita. Não permita. Eu quero ler com você um texto. Enquanto estou ministrando, você vai compartilhando aí no chat, vai compartilhando essa mensagem também com as pessoas que você ama. Se você está assistindo pelo Facebook, compartilhe. Se você está assistindo pelo YouTube, compartilhe também esse link. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, se inscreva, marque o sininho ali para que você possa receber as nossas notificações. Mas eu quero ler com você um texto que está lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37. E nós vamos ler 10 versículos desse texto do profeta Ezequiel 37. Nós vamos ler do 1 ao 10. E diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor: a estes ossos fazei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Preste atenção. E eu, profeta Ezequiel falando, e eu profetizei conforme a ordem, imperativo, a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e receberam vida, e profetizaram em pé, e era um exército enorme. Diga bem forte: era um exército enorme. Era um exército enorme. Feche teus olhos aí na sua casa e sinta esse Espírito Santo de Deus liberando palavras de vida sobre você. Eu creio que nessa transmissão muitos estão ouvindo a voz audível desse Deus soberano, poderoso,
do Rei dos Reis. Pai, nós entregamos essa mensagem nas Tuas mãos. Pai, só o Senhor sabe o quanto eu tenho sido impactado por essa mensagem imperativa. Pai, que essa mesma unção que tem me alcançado possa alcançar cada família da nossa amada Igreja Metodista Renovada na Serra da Cantareira. Que eles recebam a visitação do alto, a manifestação do Teu Espírito, e que eles entendam que o nosso Deus não é apenas o nosso Salvador, mas Ele é o Rei sobre as nossas vidas. Pai, libera dessa unção sobre cada família. Nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nada pode roubar de mim e de você a grandeza do nosso Deus. Nada pode roubar de mim e de você a convicção de que o nosso Deus é grandioso e que Ele é capaz de levantar de um vale de ossos secos um vasto e poderoso exército. Nós não podemos perder essa convicção. Nós precisamos ter fé e crer que para nosso Deus nada é impossível. Inclusive trazer da morte para a vida aquilo que nós achamos impossível. Essa palavra, ela tem sido ministrada comigo há alguns dias. Eu tenho sido levado à adoração e no meu tempo com Deus, levantar um tempo de adoração. Eu não canto muito bem, aliás, eu não canto nada bem. Mas eu consigo me render em adoração a Deus no meu particular. Muitas vezes eu coloco um fone de ouvido e eu deixo o Espírito Santo ministrar comigo. E em particular, eu vi uma canção que foi liberada recentemente por um ministério que me influencia, que me impacta muito. E essa música falava justamente sobre as palavras de Deus, o poder que há nas palavras de Deus. O poder que há nesse chocalho, quando Deus libera ossos, juntem-se cada osso ao seu osso, e a Bíblia fala que um enorme barulho começou a se formar ali naquele vale. E aí nós começamos, e aquela canção começou a ministrar na minha vida de uma forma tão profunda. E ele fala assim: você quer saber o tamanho do poder de Deus? Você quer saber quem é o nosso Deus? Pergunte àquele homem que foi jogado sobre os ossos do profeta e ressuscitou. Você quer saber o tamanho do poder de Deus? Pergunte àquela pedra o que ela sentiu quando o Espírito disse: se mova, e o túmulo se abriu para que Jesus pudesse sair. E essa canção, ela tem me levado a um entendimento maior do poder de Deus. E uma madrugada eu estava nesse tempo, eu cheguei na cama e disse: Dri, olha só o que o Espírito Santo falou comigo. A palavra de Deus, ela é imperativa. E eu quero liberar sobre você, nesse tempo, uma palavra profética. Uma palavra profética. Eu quero que você entenda, não só a face salvadora de Jesus, mas eu quero que nessa mensagem você tenha um contato com a realeza de Jesus. Eu quero que eu e você saiamos dessa transmissão tendo convicção da realeza, que nós não estamos servindo a um Deus qualquer, nós estamos servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, a Jesus Cristo de Nazaré. Muitas vezes a igreja se contenta com a face salvadora, ela é maravilhosa, saber que nós somos remidos dos nossos pecados, perdoados dos nossos pecados, que nós somos transportados das trevas para o reino do seu maravilhoso amor, saber que nós estávamos mortos e hoje estamos vivos. Eu não estou diminuindo a graça salvadora de Jesus, mas nós precisamos entender que esse é um tempo profético, onde a igreja se depara não apenas com a salvação, mas se depara com a realeza, a majestade, a soberania de Jesus, aquele que tem poder para formar um vasto e um numeroso exército. E essa é a palavra, igreja, esse tempo que nós estamos vivendo, esse ano de 2020, nós como igreja precisamos ter contato com a realeza de Jesus, com a majestade de Deus. Nós precisamos disso. Oh, como nós precisamos. O que essa crise me revela é a necessidade da manifestação não apenas do Salvador, mas de um Rei.
Ezequiel não profetizou que os ossos se tornassem levitas. Ezequiel não profetizou que aqueles ossos se transformassem em adoradores. Ezequiel não profetizou para que aqueles ossos se transformassem em sacerdotes. Ele profetizou para que se levantasse um vasto e poderoso exército. Sabe o que isso fala? Fala de um general, fala de um rei, fala da face real de Jesus, do nosso Deus. Eu quero que você entenda um pouco desse contexto do livro de Ezequiel, que você entenda um pouco o pano de fundo desse texto de Ezequiel do capítulo 37. Ezequiel, ele foi chamado para profetizar aos judeus que estavam cativos na Babilônia. Esse é o contexto do livro de Ezequiel, do povo de Deus, a Israel, cativo na Babilônia. O livro de Ezequiel é um livro profético, pelo simples fato de ser um livro de esperança para um povo que estava vivendo a derrota. Ezequiel fala da restauração de Israel, ainda quando Jerusalém estava sendo destruída. Você consegue entender o que está acontecendo aqui nesse texto? Ezequiel está profetizando a uma nação que está vendo Jerusalém ainda em destruição. Ele não está falando em nome apenas de um Salvador. Entenda isso. Ezequiel não está profetizando apenas acerca do Salvador de Israel. Ele está profetizando acerca de um rei. E ele está falando, um rei, o rei que irá se levantar para governar o mundo. Ele precisa de um exército, muito mais do que uns adoradores, muito mais do que sacerdotes. Ele precisa também de um exército poderoso. É por isso que Ezequiel profetiza, levanta, levanta ossos, venha tendões, venha carne, venha pele e sopre o Espírito. Eu recebi a ordem do soberano e assim o fiz. Eu recebi a ordem e assim o fiz. Escute o que eu vou te falar. Preste atenção aqui. Deus está hoje levantando um exército. E eu e você precisamos receber essa palavra. Eu e você precisamos entender que esse exército de Ezequiel 37 sou eu e você. Nós estamos vendo as coisas sendo destruídas à nossa volta. Nós estamos vendo pessoas morrendo. Nós estamos vendo a economia mundial falir. Nós estamos vendo pessoas entrarem em doenças e crises emocionais gravíssimas. E mesmo nesse contexto de destruição que nos cerca, eu quero tomar sobre a minha vida a unção do profeta Ezequiel e olhar bem nos seus olhos e dizer para você: levanta-se, levanta-se, você faz parte do exército, levante-se, porque mesmo em meio à destruição, o rei está chegando, o rei está vindo, o rei está voltando e ele está esperando que eu e você estejamos prontos como membros desse exército celestial. Diga aí no chat, escreva aí no chat, eu faço parte desse exército, eu faço parte desse exército. Gente, eu sei que eu estou gritando muito, eu sei que eu estou parecendo assim aqueles pastores bem pentecostais, pregando numa igreja metodista, mas nós somos renovados, aleluia. Mas é que essa palavra tem sido uma realidade na minha vida, eu tenho sido encharcado por isso. Nós precisamos compreender que Jesus é rei. Alguns anos atrás, eu ministrei uma das palavras mais impactantes da minha vida. No encontro com Deus, nós temos aqui na nossa igreja um encontro com Deus para homens, para mulheres, para crianças, para casais. Eu me lembro que naquela ocasião, o pastor Leandro, que é o coordenador, ou era o coordenador do encontro com Deus, ele falou assim: Alex, você faz a última mensagem desse evento? Eu falo, faço a última mensagem. E a última mensagem do encontro, para você que já foi, ele fala e evidencia o poder do Espírito Santo de Deus. Ele evidencia o poder do Espírito Santo. E foi algo tão sobrenatural que Deus fez ali naquele final de semana, de sexta até domingo. Eu me lembro que quando chegou a última mensagem e me chamaram ali à frente, eu estava tão cheio e tão encharcado, eu conseguia ver Deus ali naquele lugar.
E eu nem consegui chegar à frente, eu me lembro muito bem de como foi aquela ministração. E na decoração daquele evento tinha um grande trono. E quando eu olhei para aquele trono, que estava até ali naquele momento como um cenário, algo figurado, eu vi o rei assentado. Naquela hora eu consegui apenas me prostrar. E a mensagem mais impactante que eu preguei que eu preguei na minha vida até hoje, eu só falei a seguinte expressão durante quase 40, 50 minutos. O rei está aqui. O rei está aqui. O rei está aqui. E quando menos se esperava, aquela multidão de homens estava prostrada junto comigo. E apenas a palavra de adoração conseguia sair dos nossos lábios. O rei está aqui, o rei está aqui, o rei está aqui. Naquela tarde de domingo, quantas pessoas foram curadas? Quantas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo? Quantas pessoas foram curadas e libertas no seu íntimo? Pelo simples fato de terem contato com a realeza. Pelo simples fato de terem contato com o Rei Jesus. Nós não conseguimos entender isso muito bem, porque nós vivemos num sistema democrático, onde nós não temos um rei que governa sobre nós. Mas quando nós olhamos para o sistema de monarquia, nós vemos que o rei, ele tem todo o poder. E uma das maiores características de um rei é o seu exército. E eu quero agora começar a pregar para você. Depois dessa introdução, eu quero dizer para você que o rei, ele usa o imperativo. Um rei, ele não sugestiona. Um rei, ele usa o imperativo. Um rei, ele dá ordens. Ele não sugestiona. Ele ordena. Quando eu estava voltando àquele tempo de adoração, eu falei para Adri, olha só o que o Espírito Santo falou comigo. E ele me deu uma palavra com um tema imperativo. E essa é a palavra que eu estou pregando para você hoje. Quando nós entendemos o imperativo, para você entender o que eu estou querendo dizer com isso, que talvez você até agora não entendeu o tema dessa mensagem. Eu quero que você saiba assim, uma ação pode ocorrer no passado, no presente ou no futuro. Os tempos verbais indicam o momento em que ocorre a ação. Então, nós temos os tempos verbais, passado, presente e futuro. O Dani, que está aqui fazendo esse fundo, você não está vendo, mas ele está ouvindo. Ele acabou de se formar, de sair do ensino médio, né? E ele sabe muito melhor do que eu os tempos verbais. Mas além dos tempos verbais, eles podem ser simples ou compostos, certo, Dani? Certo mesmo? Você não vai lembrar, né? E se encontram inseridos nos modos verbais. Então não só são os tempos verbais, tem os modos verbais. E os modos verbais são o indicativo, o subjuntivo e o imperativo. Eu não vou me atentar aos outros, não é que eu não saiba, é que eu não quero tomar o tempo dessa mensagem. Mas o nosso Deus, o nosso Rei, Ele usa o imperativo. Deus não nos sugestiona. Deus, Ele não nos indica. Ele ordena. E se nós não entendemos isso, se você tem dificuldade de entender que Deus é Rei, que Jesus é Rei, e que Ele não te direciona, que Ele não simplesmente te coloca algo como subjeção, mas Ele te ordena, nós precisamos rever o nosso cristianismo. E é isso que eu quero que você entenda com essa mensagem de hoje. O nosso Deus é um rei, e um rei, ele ordena, as suas direções estão no imperativo. Sabe o que significa o imperativo? Ele é aquele que expressa pelo verbo, a expressão do verbo é uma ordem, e uma ordem que não pode ser questionada, ela tem que ser cumprida. Ah, como isso tem falado para mim, ou como isso tem falado comigo. Porque quantos crentes acham que podem questionar as direções de Deus?
Quantos cristãos acham que podem aceitar ou não aceitar a direção de Deus? Preste atenção no que eu estou falando para você. Se você ama Jesus, então você ama ao Rei Jesus. E se você ama ao Rei Jesus, você ama alguém que ordena, que fala no imperativo. Ele não sugestiona, ele ordena. Então nós não temos a opção de não fazer aquilo que ele pediu que nós fizéssemos. Nós não temos a opção de escolher querer ou não querer fazer. Ele é rei, e se ele é rei, ele ordena. E se ele ordena, eu cumpro aquilo que ele ordena. Ontem eu e a Adriana assistimos um filme que a gente gosta muito, As Crônicas de Nárnia. Se você não assistiu ainda, assista. Eu amo todos os filmes nós assistimos no cinema, e ontem a gente decidiu assistir um filme da trilogia. E é muito interessante porque ele fala muito sobre essa questão de rei. O filme é fantástico. Mas o que me chama a atenção é que o rei, se ele dá uma ordem, no filme você vê isso. As pessoas, elas não pensam se elas vão ou não vão fazer. Elas fazem, mesmo que lhe custe a vida. Quando o rei dá uma ordem para o exército de atacar o exército inimigo, o exército do rei, ele não se importa se o número do adversário é muito maior. Se o rei mandou ataque, ele ataca. Porque é a ordem, é imperativo. Não há margem para dúvida. E eu espero que você esteja junto comigo nessa palavra. Aí você está falando assim, pastor, o que essa aula de português tem a ver com Jesus? Você vai saber o que tem a ver com Jesus. João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Essa é a versão NVI, mas eu gosto da versão, e você sabe disso, eu gosto da nova versão Almeida atualizada, e ela diz assim: no princípio era o verbo. Meu Deus, consegue entender o que Jesus está falando? Antes de você entender o que era a língua portuguesa, Jesus já estava dizendo, o Espírito já estava falando. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você está conseguindo entender? Porque eu estou te dando uma aula de português para que você possa entender que essa aula já foi dada há muito tempo atrás. Aí, pastor, ainda não entendi. Então preste atenção no que diz Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é presente, aquele que era passado e aquele que há de vir futuro. Ele é a conjugação, ele é o verbo, ele é o tempo verbal, ele é o todo-poderoso. E João diz o todo-poderoso, ou seja, ele não é apenas os tempos verbais passado, presente e futuro, ele está no imperativo, porque João diz o todo-poderoso. Jesus é o verbo, e a sua conjugação é o mesmo. É ao mesmo tempo o passado, o presente e o futuro. E não está no subjuntivo, está no imperativo, o todo-poderoso. Eu espero que você consiga sentir a presença do Espírito Santo de Deus na sua casa, como eu estou sentindo a presença de Deus aqui na igreja nessa tarde. E eu quero mais uma vez afirmar para você, Deus está no controle, Jesus está reinando. Os nossos olhos podem estar contemplando desespero em várias esferas, desde a saúde até a economia, mas Jesus continua reinando, o governo está sob os seus ombros. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo para você 4 áreas em que nós precisamos nos atentar para o imperativo de Deus. 4 áreas que eu e você precisamos atentar para o imperativo de Jesus. A primeira delas está em João, Evangelho de João, capítulo 11, versículo 43 e 44. Diz assim: depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora.
O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolvido num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. Você conseguiu entender o que eu falei? Jesus não falou assim: olha, Lázaro, se você quiser, vem para fora. Não foi assim que Jesus falou. Alguns versículos antes, Jesus está orando, é que eu não vou ler por causa do tempo, mas alguns versículos antes, ele ora a Deus e fala assim: Pai, eu só estou fazendo essa oração porque eles não têm fé, mas eu creio que o Senhor é poderoso. Mas eu só estou orando para que eles possam entender. E logo em seguida, Jesus, ele não sugestiona: Lázaro, é Jesus, você quer vir aqui fora? Não, Jesus bradou, um rei, bradou em alta voz e diz: Lázaro, venha para fora. A primeira princípio que eu quero que você se atente para o imperativo de Deus é que Deus nos ordena a sair da sepultura espiritual. Escute o que eu estou falando. Deus não está sugestionando a você sair da onde você está. Deus está ordenando, é imperativo. Saia, você que está me ouvindo, saia da sua sepultura espiritual. Vem para fora. Jesus está bradando para você hoje: vem para fora. Saia da morte espiritual. Vem para fora. Alguns estão ouvindo essa palavra neste momento e você está inerte, paralisado, você está como morto. Jesus não deu opção para Lázaro, assim como não dá opção para você. Jesus diz: vem para fora. Escute, Jesus não diz morto, vem para fora. Jesus dá um nome e Ele está dando o seu nome hoje. Vem para fora, seja qual for o seu nome. Fábio, Edson, Márcia, Fernanda, Vera, Ele está dizendo para você: vem para fora, saia da onde você está. É uma ordem, não é uma sugestão. Saia da morte espiritual e venha para a vida. Se você está se sentindo inerte, paralisado, saia da morte e venha para a vida. Deus está te chamando, Jesus está bradando o seu nome. Eu me lembro que uma vez eu nem era pastor ainda, e eu fui fazer um ofício fúnebre de um pai de um casal de meninas aqui da igreja, duas irmãs. Eu estava queimando, ardendo no espírito. Foi no começo do meu ministério, na minha liderança de jovens. Eu me lembro que eu cheguei para fazer aquele ofício fúnebre. Quando eu me coloquei em pé do lado daquele caixão, o Espírito Santo sussurrou no meu ouvido: ora para ele ressuscitar. Eu olhei para aquela quantidade de pessoas à minha volta, 99,9% dos que estavam ali nem cristãos eram, e eu confesso que eu me senti intimidado. Naquela época eu não tinha conhecimento da realeza de Jesus que eu tenho hoje. Ele não estava me sugestionando, Ele estava me ordenando. Fiz tudo que eu tinha que fazer, menos aquilo que o Espírito Santo pediu. Talvez você está ouvindo essa mensagem falando: cara, você é louco, você é um bom contador de histórias. Acho que a Adriana nem estava comigo nesse dia. Eu estava com a Camila na Alfal. E quando eu saí de lá, eu saí chorando, por ter sido um covarde. Quando eu olhei para o meu lado, uma outra líder que estava comigo olhou para mim, também com lágrima nos olhos, e falou assim: por que você está chorando? Eu falei: porque o Espírito Santo falou para mim orar para ele ressuscitar. E ela falou assim: ele falou a mesma coisa para mim e eu não tive coragem. Óbvio que eu entendo que nós não vamos sair por aí ressuscitando mortos, porque Deus tem um propósito, inclusive com a morte. Mas naquele caso eu tinha certeza, se eu fosse mais corajoso, eu entendesse o que Deus estava falando, eu não teria dúvida de impor as minhas mãos sobre ele. E aí você pergunta assim: mas e se ele não ressuscitasse? Para mim não importa. O que me importa é cumprir a ordem, o imperativo do meu rei. E eu quero falar para você que talvez está numa morte espiritual.
Talvez você está aqui e essa sepultura seja uma paralisia ministerial. Você tinha dons, você tinha talentos. Você tinha dons, você tinha talentos. Mas eles estão na sepultura. E eu estou como profeta de Deus aqui, dizendo para você, o imperativo de Deus é: vem para fora. Venha usar os seus dons e os seus talentos. Segunda ponto de atenção para o imperativo de Deus está no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e ao anoitecer ele estava ali sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me, ordena-me ir ao teu encontro por sobre as águas. E você vai ver que o rei, ele não sugestiona, o rei ordena, está no imperativo. Jesus diz: venha. O rei não precisa de muitas palavras, o imperativo não precisa de muitas palavras, ele simplesmente libera: venha. Respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Você conseguiu entender o que aconteceu aqui? O nosso rei anda sobre as águas. Pedro olha de longe e fala: se és tu, me manda aí. Jesus fala assim: venha. Imperativo, uma ordem. E se é ordem, Pedro não duvida, não questiona, ele vai. Às vezes, o imperativo de Deus nos tira da zona de conforto. E é esse o segundo ponto que eu quero que você atente para o imperativo de Deus. Quase sempre o imperativo de Deus vai te tirar da sua zona de conforto. Lá em Gênesis, quando Deus chama Abraão, Ele não fala assim: Abraão, se você quiser, sai da sua terra. Não, Ele falou: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. É uma ordem, não é uma sugestão, é imperativo, sai. Quando Jesus olhou para Pedro e diz: venha, ele estava dizendo: sai da sua zona de conforto. O imperativo de Deus nos chacoalha, o imperativo de Deus nos impulsiona, o imperativo de Deus nos tira da nossa base de conforto e nos leva para o desconhecido. Mas sabe qual é a diferença? O desconhecido com Jesus é maravilhoso. As maiores experiências que você vai viver na sua vida são fora da sua zona de conforto. Os maiores milagres que você vai viver na sua vida são fora da sua zona de conforto. O lugar mais seguro aos olhos humanos, escute que eu estou liberando uma palavra profética sobre a sua vida. O lugar mais seguro aos olhos humanos no mar, na tempestade, é o barco. E eu ouso afirmar para você que não é não. O lugar mais seguro para se estar na tempestade não é onde o mundo diz, mas é onde Jesus está. Naquele evangelho, quando Jesus estava no barco e acalma a tempestade, o barco era o lugar mais seguro porque Jesus estava no barco. Agora, o lugar mais seguro é na água, é no meio das ondas, porque Jesus está ali. O imperativo de Deus vai te levar a viver o sobrenatural. Pedro, dos 12, foi o único que andou sobre as águas. E como o apóstolo Géser diz nas 7 semanas, talvez você, crente, meio desprovido de fé, vai falar assim: pastor, mas ele afundou. Mas para mim, sabe qual é o maior milagre desse texto? O maior milagre desse texto não é ter Pedro andado sobre as águas até Jesus, mas o maior milagre desse texto é Pedro ter voltado para o barco, andando sobre as águas, de mãos dadas com Jesus. O maior milagre desse texto é Pedro de mãos dadas com Jesus, andando sobre as águas. Saia da sua zona de conforto, aventure-se. Debaixo da ordem de Deus, aventure-se.
saia da sua zona de conforto, venha. Jesus está dizendo, venha, saia do barco, saia da sua zona de conforto. Terceiro e penúltimo, terceira ordem imperativa, ou o imperativo de Jesus, está no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Estou terminando. Versículo 1, quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiam. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se queres, pode purificar. E olha o que Jesus respondeu. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero ser curado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Jesus não olhou para aquele homem e disse, lepra, oi, eu sou Jesus, não sei se você já ouviu falar de mim. Esse homem perguntou se eu quero que ele seja curado. Eu não sei se eu posso, mas será que você podia deixar ele limpo? Meu Deus, imperativo, quero ser limpo. Quero ser limpo. Terceira afirmação que eu quero fazer para você, do imperativo de Deus é, a cura que você espera não é subjetiva, ela é imperativa. Não é uma sugestão, é uma ordem. Quero ser curado. E por último, eu quero convidar você a ficar de pé na sua casa. Jesus está aqui, Jesus está aqui. Consegue sentir Jesus aqui? Você está conseguindo sentir Jesus aqui? Mateus 28, o rei está aqui. O rei está aqui. O rei está aí, na sua casa. Mateus 28, você conhece muito bem. Versículo 18 diz, Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, imperativo, vão e façam discípulos de todas as nações. Imperativo, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Imperativo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei. E eu, imperativo, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quarto e último, enquanto você está de pé. Fazer discípulos não é uma sugestão de Jesus. É uma ordem. Eu e você fomos ordenados pelo Rei. Eu e você fomos chamados pela realeza para fazermos discípulos. Nunca a nossa geração viu um tempo como esse. E esse é o tempo de pregarmos a palavra. Algumas semanas atrás eu preguei. Vocês dizem que ainda faltam alguns meses para a colheita. Eu digo, levantem, imperativo, levantem os olhos e vejam, os campos já estão brancos e prontos para a colheita. Imperativo é uma ordem. Eu não posso ficar no conforto do meu Netflix. Eu não posso ficar no conforto do meu sofá. Nesse tempo, enquanto eu tenho uma ordem do meu Rei, que assim como lá em Ezequiel, no começo dessa mensagem, pediu para que Ezequiel profetizasse para que se levantasse um exército. Nós somos esse exército. E o propósito maior de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos aqueles que vão cumprir a ordem, sem questionar e sem duvidar. Eu tenho dormido muito pouco nesses dias, porque eu entendo que é a hora. Não é uma sugestão de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família. É uma ordem. Pregue, escreva, faça vídeos, organize o que tem que ser organizado. Não só na igreja, na minha casa, nas minhas finanças, no meu casamento, no meu relacionamento com meu filho, na pregação do Evangelho, no falar do amor de Deus com a minha família. É imperativo, é uma ordem. Vá e faça discípulos. Ensine-os,
batize-os. Fica de pé no seu lugar. Dani, vamos de novo aqui? Vem. Nós não vivemos em uma democracia espiritual, onde escolhemos o que queremos e o que não queremos fazer. Fazer discípulos não é uma opção, está no imperativo, é uma ordem expressa do rei. Não é uma ação para missionários, é para o cristão. E eu quero concluir essa mensagem enquanto você fecha os seus olhos e coloca a mão no seu coração. Eu quero concluir dizendo que Deus está restaurando o seu exército para restaurar a vida de pessoas da igreja, que estão como a visão do vale de ossos secos, cativos a uma cultura que não é a do céu. Precisamos pensar em quais áreas da nossa vida ainda estamos tentando ou tratando como se tivéssemos escolha. Quais são as áreas da sua vida que você está tratando como se você tivesse escolha? E se esquecendo, eu quero abrir o quadro aqui para você, se esquecendo do imperativo de Deus, se esquecendo que não é uma sugestão, é uma ordem. Eu vou até tirar o púlpito aqui da frente para que você possa acompanhar comigo. É uma ordem. Está no imperativo. Quais são as áreas da sua vida que você está tratando como se você tivesse escolha e se esquecendo que é uma ordem de Deus? Nós vamos adorar ao Senhor mais um pouquinho, estamos terminando esse culto. Eu quero que você feche seus olhos aonde você está, de pé na sua casa, coloque a mão no seu coração. Deus, nessa hora nós nos colocamos e nos posicionamos. É a hora, Deus, de nós honrarmos ao Rei. Honrarmos ao Rei, o Rei que está aqui. Não é uma opção, é uma ordem. Está no imperativo. Você lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. Está ficando claro para você essa palavra? Não há sugestão. Quando Jesus encontrou com aquele jovem rico, Jesus não falou assim: se você quiser vender. Jesus disse: vai e vende tudo o que você tem, dá aos pobres e me segue. Não era uma sugestão. Até quando nós chegamos diante de Jesus para perguntar algo, a resposta de Jesus não vem em forma de sugestão, vem em forma de ordem. Pai, que nós como igreja possamos nos levantar como esse exército de Ezequiel 37, entendendo que não estamos debaixo de uma democracia espiritual, nós estamos debaixo de uma monarquia, é um rei sobre a nossa vida. E esse rei tem ordens expressas que nós muitas vezes negligenciamos e não mais o faremos. Pai, nós declaramos sobre a Igreja Metodista Renovada Serra da Cantareira a manifestação do Espírito Santo de Deus, que a realeza de Jesus possa invadir cada casa, que a realeza de Jesus possa invadir cada casa e que haja uma dança espiritual, uma manifestação espiritual, uma expressão de reverência ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e aquele que será eternamente, o Todo-Poderoso, aquele que era o Verbo, aquele que estava com Deus, aquele que era Deus. Deus, nós nos rendemos ao imperativo da Tua Palavra, nós nos submetemos ao imperativo da Tua Palavra. Oh Senhor, nós declaramos: ser curado, ser curado, saia da caverna, saia da sepultura espiritual. Nós declaramos: saia da sua zona de conforto. Este é o tempo do exército de Deus se levantar. Aleluia, aleluia. Ainda com os teus olhos fechados, ainda com os teus olhos fechados, com a mão no seu coração, eu quero que todos repitam comigo essa oração dizendo: nesta tarde, ou já nesta noite, eu, e aí você vai dizer o seu nome, reconheço que Jesus, o Filho de Deus,
que morreu na cruz pelos meus pecados, também é o Senhor e Rei da minha vida. Eu reconheço que Deus o ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Eu me arrependo dos meus pecados e peço, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu tenha direito à eternidade com Jesus. Pai, me recebe como teu filho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Digita aqui no nosso chat, eu fiz. E ainda mais, não só digite eu fiz, porque nós queremos te conhecer, mas também na descrição desse vídeo você tem aqui um formulário escrito eu decidi por Jesus. Algumas perguntas bem objetivas que eu quero que você responda, porque nós queremos entrar em contato com você. Seja muito bem-vindo à Família na Fé. Obrigado por estar conosco nessa transmissão ao vivo. Dri, Dani, muito obrigado. Gustavo, que Deus abençoe você que está conosco. Seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua semana. Lembre-se, Deus é o nosso Rei. Até a célula na quarta, a célula na quinta, até a quinta online. Deus abençoe em nome de Jesus.